Se você se lembrar das narrativas acadêmicas sobre a importância de Tomás na história da intolerância cristã, talvez fique surpreso ao saber que o artigo sobre o vício contra a natureza é um dos mais curtos nessas duas questões. De fato, ele tem cerca de um quarto do comprimento do artigo mais longo, que é o artigo que argumenta sobre a pecaminosidade da simples fornicação. Essa comparação grosseira e quantitativa parece sugerir que o assunto do artigo sobre o vício contra a natureza não é particularmente importante ou não é particularmente difícil para Tomás. Ela não requer um conjunto complexo de distinções ou a defesa de autoridades difíceis. Portanto, não há razão, na superfície do texto, para pensar que a discussão está tensa ou que há qualquer importância especial ao vício contra a natureza. Tampouco há qualquer razão na superfície do texto para pensar que uma ênfase especial esteja sendo dada ao fato de pessoas do mesmo sexo dormirem juntas. De fato, o próprio termo dormir juntos é bastante primitivo. A única frase de cunho invectivo em todo o artigo é usada para descrever as maneiras impróprias pelas quais membros de sexos diferentes se deitam juntos. Essas maneiras são monstruosas e bestiais. Os outros são meramente práticas de um vício sodomítico, não enfaticamente chamado vício. O termo paulino depreciativo, suavidade, é usado para o que chamaríamos de masturbação. Nem o vício sodomítico é destacado por sua gravidade. Embora toda a classe de vícios contra a natureza seja mais grave na categoria da luxúria, o vício sodomítico não é o pior dessa classe. Essa impressão de que Tomás não enfatiza o vício sodomítico é reforçada quando se observa a estrutura maior, que é a conclusão e o meio para a releitura que Tomás faz das tradições morais. Dentro dessa releitura, a luxúria não recebe nenhuma proeminência especial. Se um dos efeitos mais bem calculados da organização da parte moral da Suma, por Tomás, é empurrar os 7 vícios capitais para a margem, a luxúria é empurrada para lá com os restantes deles. Pode-se argumentar mesmo assim que a luxúria permanece mais proeminente entre os 7, uma vez que estão dispersos por toda a Suma. Afinal, ela merece 2 questões e, de longe, a discussão mais extensa. Mas isso se deve ao número de espécies e filhas da luxúria. A preguiça e a inveja não têm espécies nem filhas. A avareza e a vanglória têm filhas, mas não espécies. A gula e a ira têm filhas e espécies, mas suas espécies são menos numerosas e menos confusas do que as da luxúria. Tampouco é particularmente significativa a presença de um artigo sobre o fato de a luxúria ser o maior dos pecados. A mesma questão é levantada com relação a 3 outros vícios capitais. A determinação em cada caso é negativa, ou seja, não é o maior dos pecados. Nenhum dos vícios capitais é o mais grave ou maior pecado. Essa distinção é reservada, mesmo dentro do esquema de Gregório, para o orgulho, que é o pecado mais grave, o primeiro pecado e o principal dos pecados capitais. O leitor atento de Tomás ficará intrigado ao se lembrar de uma observação na questão sobre luxúria, uma observação ligada a outras referências muito mais enfáticas ao vício sodomítico, embora ele não seja chamado por esse nome em nenhum outro lugar. A observação é a seguinte: assim como a ordem da razão correta vem do homem, a ordem da natureza vem do próprio Deus. Assim, nos pecados contra a natureza, nos quais a própria ordem da natureza é violada, um dano é feito ao próprio Deus, o ordenador da natureza. O que é peculiar nessa observação é que o mesmo silogismo pode ser construído para qualquer pecado. Todo vício ou pecado é contra a natureza e, portanto, contra Deus. Mais superficialmente, o próprio Tomás usa o pecado de luxúria, os pecados de luxúria, como um exemplo claro de pecados contra si mesmo, quando esses devem ser contrastados de acordo com um esquema diferente com pecados contra Deus.
Agora, Tomás explica de que forma é justificável destacar um vício como o vício contra a natureza. Ele observa, em um artigo sobre a inclusividade da lei natural, que o dormir juntos dos homens é considerado especialmente um vício contra a natureza, porque controverte a mistura de homens e mulheres que é natural aos seres humanos e animais. Isso ressoa muito fortemente com outras passagens em que o vício contra a natureza é visto como uma violação de uma teleologia fundamental.